Olá, seja bem-vindo a mais uma Entrevista em Destaque, o seu programa de entrevistas aqui na 101.5 FM, também no canal 8.2 e também pelo nosso YouTube TV Alepa Pará. Comigo aqui, Gabriel Oliveira. Gabriel, bom dia para você. Bom dia, Rafael. Bom dia também aos nossos ouvintes aqui, também quem acompanha a gente pela TV. Desejar um excelentíssimo bom dia ao deputado Carlos Bordalo, que está conosco aqui no estúdio. Gente, iniciar aqui amanhã na 101.5 com um dado que existe uma atenção aqui por parte da comunidade do povo brasileiro, já que registros de racismo no Brasil cresceram mais de 127% no último ano, segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública. E no Pará, o Atlas da Violência confirma que a população negra segue sendo a principal vítima de desigualdade. Gabriel, e para entender um pouquinho melhor esses números do racismo no ano passado, a gente está recebendo hoje aqui o deputado Carlos Bordalo, que está em seu 5º mandato e é presidente da Comissão de Direitos Humanos, Igualdade Racial e Defesa do Consumidor da Casa. O deputado também está trazendo a sua cartilha de letramento racial do Projeto Raízes, que é uma iniciativa que conta com total apoio e articulação da Comissão de Direitos Humanos. Deputado, agora sim, bom dia, é uma honra recebê-lo aqui. Bom dia a toda a nossa equipe aqui da Rádio TV Alepa. Bom dia aos nossos ouvintes, aos nossos telespectadores da TV, da Rádio Alepa. Esse canal de comunicação extraordinário, nesta gestão agora deste mandato, nós temos avançado muito com a comunicação da casa. Parabéns à equipe. Em particular o presidente Chicão, o deputado Chicão, nosso presidente, que procurou valorizar nossa comunicação. Nós comemoramos no dia 21 agora, de março, o Dia Internacional pela Eliminação da Discriminação Racial no Brasil. A data é comemorada internacionalmente devido a um massacre que houve na África do Sul, lá por volta de 1960, e que levou a um martírio de mais de 69 pessoas que participavam de um protesto daquele regime odioso que era o apartheid na África do Sul. Mas no Brasil, a questão do racismo, ele remonta à nossa própria origem como nação. Nós fomos ocupados, nós não fomos descobertos, como muitos livros inclusive contam. Nós fomos ocupados, aqui já existia uma civilização humana se desenvolvendo, inclusive há pesquisas que demonstram, inclusive, que aqui na Amazônia nós temos civilizações já com estágios avançados de medicina, de cultura própria, de sistema social, que já se desenvolveu. E a partir da ocupação, penetrou no nosso sistema social já existente uma outra cultura europeia. E a cultura europeia, ela já vinha carregada de preconceito. Eles traziam a ideia do colonialismo, a ideia do império, não é? Quer dizer, do regime autocrático que se impunha sobre toda a sociedade. É impressionante, nesses tempos agora de rede social, perceber o quanto a sociedade é desinformada quanto a isso. Mas isso remonta de onde? Remonta dessa herança. Os colonizadores tentaram usar a mão de obra indígena, mas os indígenas brasileiros reagiram fortemente a isso. E houveram muitas guerras por povos, etnias indígenas contra essa submissão escravocrata para os indígenas. O que fizeram os europeus? Importaram negros da África, em todas as Áfricas, mas principalmente da África
África mais próxima de Portugal, ali Guiné-Bissau, Moçambique, Cabo Verde, para virem servir de mão de obra escrava para o desenvolvimento dos projetos de agricultura, de mineração desses invasores. E com isso vai se criando essa lógica da desigualdade já no Brasil, né? Então, rompido o ciclo civilizatório que já vinha em andamento, inicia-se um outro ciclo pautado na desigualdade. Estima-se que perto de 5 milhões de negros foram traficados, fizeram a travessia transatlântica, né? E vieram para o Nordeste, principalmente a maior parte para o Nordeste, mas Rio de Janeiro, São Paulo, e veio muitos para a Amazônia. Muitos vindos de Guiné-Bissau, vindos de Cabo Verde. Eu estive, por exemplo, numa missão recente, porque esse trabalho agora do letramento não é de agora, nosso mandato já vem há muito tempo trabalhando o combate ao racismo. E um dos passos importantes que nós demos foi ir conhecer de perto a Guiné-Bissau. Nós fizemos a mesma rota que os navios negreiros faziam, fomos a Guiné-Bissau passando por Portugal, visitamos o Porto de Cachel, que fica na Guiné e por onde centenas e centenas de negros foram embarcados, né, nos navios negreiros para vir para cá. Conhecemos lá o memorial da escravatura, conversamos com muita gente, entendemos um pouco melhor o que ocorre aqui. Inclusive, muito da nossa culinária, nós também tivemos lá quando passamos. Que legal. E isso prova que quem veio para cá também da África já detinha um acúmulo de conhecimentos gastronômicos, científicos imensos. Então eu diria que tudo começa com esta desigualdade. E ela veio atravessando o país, atravessando a nossa cultura, sendo, portanto, uma chaga civilizatória, um câncer civilizatório que nós precisamos enfrentar. Para enfrentá-lo é preciso conhecer, é preciso que as pessoas possam entender que usar expressões, por exemplo, que menosprezam, que diminuem o negro, é uma forma cruel que a sociedade ainda utiliza para colocar os negros em situação de subalternidade frente aos outros segmentos. Então, portanto, o projeto de letramento racial que nós estamos a desenvolver, ele obedece essa lógica de contribuir para esclarecer, para educar, para oferecer subsídios, para que as pessoas possam partir de uma outra referência, né? Uma referência de elementos mais igualitários, entender que os seres humanos, independente da sua cor, da sua raça, da sua religião, seja do que for, são iguais. Não existe diferença de valoração pela cor, né? Estava lendo esses dias uma coisa que poucas pessoas sabem. Mas aquilo que aconteceu na Alemanha durante o nazismo começou nos Estados Unidos. E americanos foram à Alemanha e acabaram se misturando com o povo alemão e encontraram também na Alemanha um núcleo onde pôde se desenvolver esta concepção odiosa, não é? Que foi o martírio. Vocês lembram que foi o nazismo? Quantos milhões de judeus foram sacrificados
identificados ciganos, porque a ideia de que existe uma raça superior e raças inferiores. E depois que a guerra foi vencida pelo chamado eixo, né, contra a Alemanha, o Japão e a Itália, principalmente, onde o fascismo também se desenvolveu, para onde foram as grandes mentes do nazismo? Para os Estados Unidos. Para os Estados Unidos. Eles foram, inclusive, capturados, mas foi dado a eles uma guarda, né? E eles passaram a desenvolver nos Estados Unidos tudo que você imagina de avanços científicos. Mas, por outro lado, se explica, então, por que o Trump ainda tem muito apoio nos Estados Unidos. Com a sua política anti-imigratória, não é? De violência contra as populações negras. Criou até uma polícia agora, né? Própria só para isso. Como era a Gestapo, interessante, né? Como era a Gestapo nazista, agora nos Estados Unidos, que é decantado como a maior democracia do mundo, tem uma Gestapo. Tem uma Gestapo. Vocês estão vendo na TV essa Gestapo interrogando gente na rua sem passar pelo sistema judiciário. E no Brasil você tem também os seguidores disso. Não me esqueço que agora, quando teve a tentativa de golpe no Brasil, dia 8 de janeiro de 19, foi? Foi em 2022 agora, 2023, né? Não, 21. De 8 de janeiro? 23, né? Pois é. Pois é, janeiro de 2023, 8 de janeiro. Durante as investigações agora feitas pelo Supremo Tribunal Federal, com a Polícia Federal, foi descoberto um plano, né, de assassinar o presidente eleito, o vice-presidente eleito e o ministro do Supremo Tribunal Federal, para implantar o quê? Um regime que trabalhava a ideia da superioridade e da inferioridade. Era previsto, inclusive, campos de separação. Aqui no Brasil, igual foi feito na Alemanha, com aqueles campos de concentração, eram previstos esses campos. Então, a cultura da desigualdade está presente no país. Nós precisamos, então, ter mecanismos, ter instrumentos que desenvolvam uma outra mentalidade. É muito importante, por exemplo, nas escolas que se aborde isso, apesar agora da extrema-direita brasileira estar querendo proibir, olha só, a extrema-direita no Congresso Nacional, e é bom ver os nomes de quem é que defende isso, estão aí fazendo sucesso em rede social e tal, com brincadeira, né, com palhaçada, mas lá no Congresso estão querendo aprovar a proibição de se abordar, de se ensinar cultura afro-brasileira nas escolas. É disso que se trata. É uma luta ideológica, uma luta referencial de sociedade. E eu estou aqui no meu 5º mandato, já sou autor da lei 9.341, de 11 de novembro de 2021, que instituiu o Estatuto da Equidade Racial no estado do Pará, adota os preceitos da Lei Federal número 12.288, de 20 de julho de 2010, e altera a Lei Estadual número 6.941, de 17 de janeiro. Um diálogo com o Estatuto da Igualdade Racial Federal e colocando um novo patamar no ordenamento jurídico do estado do Pará. De lá para cá nós avançamos, já criamos cota na UEPA, que é previsto no Estatuto. Já a Universidade Estadual do Pará não tinha. A partir do Estatuto, e nesse sentido eu gosto de reconhecer as coisas, né? A partir da governança do governador Helder Barbalho, nós conseguimos, então, diversos avanços nessa área, que se soma a essa iniciativa do letramento racial. Portanto, nós não vamos resolver tudo com letramento. Vamos dar um grande passo, porque, como dizia o professor Paulo Freire, que
é o patrono da educação brasileira, a educação ela pode não mudar o mundo, mas ela vai mudar as pessoas que vão mudar o mundo. É disso que se trata. Deputado, e hoje o senhor está trazendo aqui esses 2 livretos aqui que são resultados do projeto Raízes, né? Queria que o senhor falasse um pouco também sobre a concepção desse trabalho e até sobre a importância de ter feito esse intercâmbio, de ter ido até a Guiné-Bissau, a Moçambique nessas missões, saber como surgiu também essa vontade de ir para lá, essa inquietação. E fale um pouco também desse trabalho de ouvidoria que a Comissão de Direitos Humanos tem prestado no Estado. Olha, importante sua pergunta. Primeiro, isso aqui é o resultado de uma parceria ativa nossa com as universidades. Nesse caso aqui, com a Universidade Federal do Pará. A Universidade Federal do Pará tem um projeto maravilhoso de letramento racial, um projeto de pesquisa, inclusive, coordenado pela professora Sandra Lurini. E a professora Sandra, então, com seu grupo de pesquisa, elaboraram cartilhas. São 2 cartilhas. Uma de letramento racial como forma de enfrentamento ao racismo e a outra que é letramento racial climático, que surge a partir do impulso da COP30 que tivemos aqui. Ou seja, já trazendo a abordagem da questão da desigualdade, do racismo para a questão concreta das populações que são efetivamente atingidas pela crise climática. Em tudo, as populações negras são sempre as mais atingidas. Você vai ver, mercado de trabalho, tá lá, os negros são sempre salários mais inferiorizados, profissões não tão competitivas. Você vai ver, do ponto de vista das mulheres, as mulheres negras são sempre as mais atingidas, então as mais excluídas. Você vai ver no mercado de trabalho, as mulheres negras sempre estão, em grande parte, claro que tem uma exceção ou outra, sempre estão em situação de inferioridade salarial e assim por diante, não é? Então você vai ver agora as populações tradicionais, onde grande parte são negros, porque são muitos quilombos. Os quilombos que foram se formando nessas comunidades tradicionais foram a partir exatamente da fuga daquele processo de escravidão, né? Missão ali na região do Capim, na região aqui do Baixo Tocantins, do Baixo Amazonas, do Marajó, né? Em tanta região do estado tem essas comunidades tradicionais. E você vai ver que é elas que estão sendo efetivamente mais atingidas pela questão climática, mas também são elas que são as grandes guardiãs do próprio patrimônio genético da humanidade. É uma contradição. Então nós precisamos entender isso para desenhar novas políticas públicas. Que as políticas públicas possam dialogar com a realidade, possam chegar a esta realidade. E nós firmamos, a Assembleia Legislativa, um pacto pela igualdade racial no Tribunal de Contas do Estado. Centenas de instituições assinaram. E nós nos comprometemos a realizar também dentro do parlamento um processo de letramento racial. Procurei o presidente Chicão, prontamente o presidente disse: vamos fazer, Bordalo. E nós então estruturamos esse projeto, que são Raízes da Igualdade, né? Raízes da Igualdade. Nós queremos partir dessa premissa que a raiz da desigualdade existe, está no nosso processo histórico, estrutural, mas podem haver também raízes da igualdade, que é o esclarecimento, a educação, a formação, para que a sociedade vá ultrapassando esses limites estruturais. Então é um trabalho que vão ser por turmas. Nós já fizemos para a primeira turma, a segunda turma já estão com as inscrições totalmente esgotadas. É impressionante a procura, e nós estamos agora tendo que abrir para fora, né? Porque foi pensado inicialmente para ser só não, que é muito,
para os funcionários da Assembleia Legislativa, assessores parlamentares, Que são muitos, gente. técnicos, né, deputados e deputadas. E assim, às vezes a gente pensa que deputado não precisa de letramento, também precisa. Esses dias eu estava contando que eu estava num evento e um colega político, ao se pronunciar, ele usou pelo menos três palavras, tudo que não se usa. Não se usa. Então nós precisamos que compreendam que às vezes as pessoas estão já com vício de linguagem e já está aquilo tão consolidado como mentalidade que você se expressa Sem perceber. sem percepção, às vezes sem se dar conta da violência simbólica que você está proporcionando. Deputado, eu vou lhe fazer uma pergunta agora, até fugir um pouquinho do assunto, porque na semana passada a gente recebeu aqui a advogada Patrícia Bahia, que a gente conversou sobre a questão da ECA digital, de que forma a inteligência artificial tem sido usada para macular a imagem de mulheres, né? E recentemente eu tenho visto assim, eu particularmente, né, no meu uso de rede social, que tenho muito mais tempo livre que o senhor, né? Eu vejo que tem havido um movimento, parece que de crescimento do algoritmo entregando pra gente conteúdo racista, conteúdo homofóbico, muitas vezes reforçado até por pessoas que poderiam se sentir ofendidas por isso. E de que forma o senhor acha que isso pode ser combatido dentro desse ambiente da internet? Até porque, né, é cada vez mais difícil controlar, né, esse tipo de atitude. Olha, primeiro, o Brasil está atrasado. Aqui no Brasil, nós sempre convivemos com uma situação reativa impressionante. Nós temos que ter um nível de regulamentação das redes sociais, desses algoritmos, dessas empresas que lucram fortemente com esse tipo de conteúdo. Estados Unidos tem regulamentação impressionante. A Europa já regulamentou, a China já regulamentou, a Índia já regulamentou, da França. Então, os países já estão regulamentando. Aqui não há regulamentação. Aqui, a extrema-direita brasileira, com o discurso da liberdade de expressão, né? Ora, liberdade de expressão não pode ser confundido com o direito de atacar, o direito de vender esse tipo de ideia para a sociedade. Mas é aí que se alimenta o fascismo, a construção do fascismo, a construção do nazismo, que alimenta uma certa corrente política brasileira. Então, para essa corrente política, a total liberdade, entre aspas, é um ativo político. E para nós não, para nós é um problema civilizatório, desenvolvimento de civilização democrática, justa, generosa, né? Como deve ser. Eu, inclusive, esses dias dei entrada num projeto aqui, acho que foi semana passada, para combater a misoginia nas redes sociais. Está tramitando na casa. Como eu acho que nós temos que combater todo tipo de venda de ideia de preconceito, de inferioridade de classe, né? Essas coisas todas. E quanto à mulher, é muito sério o que vem ocorrendo. Eu tenho leis aqui. Por exemplo, a minha lei que criou a Semana do Empoderamento Feminino vinha sendo construída no Estado. Nós já estávamos nas escolas de tempo integral. Todo ano, a SEDUC, através do Centro de Formação de Professores, sob a coordenação do professor Augusto Paz, da professora Salier Castro, vinham desenvolvendo. Eu cheguei a visitar várias dessas escolas e era maravilhoso ver os meninos e meninas na fase de culminância da semana, que a semana proposta pela lei se realiza na semana que antecede o 8 de março, que é o Dia Internacional da Mulher. Então
Então, durante a semana, a escola se volta à figura da mulher. A mulher é pauta da semana inteira, seja através de pesquisa, seja através de teatro, de música, de poesia, de gincanas, o que quiser ser feito, festivais. Eu fui a algumas escolas, eu ficava bastante emocionado de ver as peças que a garotada montava, rapaz, retratando a violência doméstica, dando mensagens de esperança, né? Aí passou um secretário de educação por aqui chamado Rocieli. Rapaz, o Rocieli acabou com esse trabalho, desestruturou a equipe do Cefam. O que me leva a crer que o Rocieli tinha uma cultura de direita fascista. Ele se pronunciava contra Paulo Freire, para ter uma ideia. Ele pegava tudo, esse lixo cultural que se punha em rede social. Eu não entendo por que tem gente no Brasil que odeia Paulo Freire sem conhecer Paulo Freire. Paulo Freire é o maior pedagogo já que esse país construiu. Não é à toa que ele é patrono da educação brasileira, tem Referência mundial, né? dezenas de títulos honoris causa pelo mundo. O seu método de alfabetização é utilizado largamente por países do mundo. E aqui no Brasil tem uma coisa de vender essa ideia, para vender aquela ideia de que tudo que venha falar de libertação, de igualdade, como era que essas coisas do gênero, né? Certas correntes religiosas no país não admitem falar em gênero. Mas como que eu vou combater a violência contra a mulher se eu não estabelecer claramente o papel do gênero masculino, do gênero feminino? Mas se combate, inclusive, violência de gênero. Ela não pode falar. Então, eu acho que a gente tem que ir para a regulamentação. Infelizmente, ou felizmente, não sei dizer direito, isso é pauta federal, legislação federal. Eu estou tentando utilizar minha experiência no parlamento para encontrar brechas na legislação federal que a gente possa ter algum nível de regulamentação no Estado. Bom, eu coloquei agora essa coisa de combater a misoginia nas redes sociais no Estado. Se progredir, nós vamos também pensar na questão racial e outras deturpações do entendimento do que é que seja uma sociedade efetivamente democrática. Deputado, eu queria lhe perguntar agora sobre as cartilhas. Eu queria que o senhor comentasse para os nossos ouvintes como as cartilhas elas vêm para ajudar, como elas vêm para ajudar o letramento racial, principalmente através da base. As cartilhas elas estarão disponíveis aonde? Como as pessoas podem encontrá-las? Olha, elas vão estar hospedadas no site da Assembleia Legislativa, para pesquisa ampla. Pode, inclusive, reproduzi-las. Nós não vamos ter muitas cartilhas físicas como essa. Isso é importante. As cartilhas físicas estão destinadas para as turmas que até o final do ano estarão participando aqui. Mas elas estão totalmente liberadas para as pessoas no site da Assembleia Legislativa, né? E elas têm um roteiro. Que vai orientando. Por exemplo, essa primeira, nós vamos ter um capítulo que fala o que é letramento racial, né? Porque letramento não é nada mais, nada menos do que as pessoas entenderem o sentido das palavras, o sentido dos termos, né? O peso das palavras. O peso dessas palavras e assim por diante. Depois ela vai abordar por que é necessário uma educação antirracista. Por que nós temos que desenvolver uma educação que seja antirracista? Porque não se pode ser antirracista mantendo a ideia de racismo. Nós temos que romper totalmente com a ideia de racismo. Eu já ouvi dizer, não, mas poxa, mas e o branco, né? Não, o branco também não pode ser objeto de nenhum tipo de preconceito. Agora, o que nós estamos dizendo é que
a grande massa, quem sofre efetivamente racismo são os negros. Então nós temos que ter uma educação nova, e nós estamos advogando essa ideia que agora o governo federal aprovou, né? Graças a Deus, se antecipando ao Congresso, mas fica sempre o risco do Congresso aprovar uma proibição. O governo federal acaba de decidir como obrigatório que na rede pública do país matérias que discutam o racismo e combatam o racismo estejam presentes, como também da violência contra a mulher. Nós vamos dar a conhecer legislações antirracistas que existem, o Estatuto da Igualdade Racial, o Estatuto da Equidade Racial do Estado e outras leis que eu mesmo sou autor de outras leis aqui. E assim por diante. É um roteiro, são cartilhas maravilhosas que eu recomendo que as pessoas possam ir no site da Assembleia e pesquisá-las ou reproduzi-las e nos ajudem a criar esses círculos. O que nós estamos fazendo aqui é também tentando estimular que as pessoas criem esses círculos de acolhimento e de educação antirracista na sociedade. Você pode criar no seu prédio, você pode criar na escola, você pode criar na sua igreja, seja católica, evangélica, ou das religiões de matriz africana, não é? No seu grupo de pesquisa, no seu grupo esportivo, no seu time de futebol, cria-se esses círculos antirracistas e o instrumento está aqui. Essas 2 cartilhinhas podem ser utilizadas para você desenvolver conosco uma cruzada contra o racismo por uma sociedade mais equilibrada, sem racismo, porque enquanto perdurar o racismo, nós não teremos uma sociedade efetivamente democrática no Brasil. Deputado, até voltando na questão da internet, né, que a gente estava comentando ainda agora, como essa cartilha ela se faz importante para mudar a cabeça de pessoas que acham que era só uma piadinha, mesmo que pudesse me ofender se fosse outra pessoa que fizesse, mas para mim é só uma piadinha. Então, como essa cartilha pode também mudar culturalmente a cabeça dessas pessoas? Porque ela oferece conteúdo, né? Ela oferece um roteiro para você entender isto. Como eu estava falando, você vai discutir os termos, o significado de cada termo. E ao saber o significado, você vai ver o quanto eles são violentos, e quanto eles são simbolicamente algo que diminui o outro ser humano, né? E desta forma começar a se posicionar diferente. Porque o racismo é aprendido e desse modo é necessário aprender a ser antirracista. Olha só o que diz aqui. O racismo é aprendido. Ora, se ele foi aprendido, ele também pode ser mudado e pode se aprender a ser antirracista. É isso que a gente está propondo. E como tem conteúdo, que a gente passe a utilizar em rede social. Cada um de nós hoje em dia não precisa ficar esperando pelo governo. É só o governo que pode fazer, é só o deputado. Não. Como cidadão e cidadã, e agora tendo a possibilidade disto, você pode ter uma mensagem positiva, uma mensagem construtiva e não destrutiva. O que nós estamos oferecendo são conteúdos, são formas, são abordagens que ajudam a desenvolver esta postura também em rede social, que seria muito bom. Deputado, eu queria que o senhor deixasse também aqui pra gente, pro nosso ouvinte, um canal para quem quiser também se dirigir até a Comissão de Direitos Humanos, trazer uma denúncia ou, sei lá, tirar uma dúvida com vocês. Como é que a pessoa pode chegar até a LEP e pode ir até a comissão? Pelos próprios instrumentos da Assembleia Legislativa mesmo. É só vir no site da Assembleia Legislativa, procurar que está lá estão todos os canais, mecanismos de como chega na Comissão de Direitos Humanos. A Comissão de Direitos Humanos está aberta de segunda a sexta-feira aqui, em horário normal de trabalho e muitas vezes fora de horário de trabalho. Graças a Deus a gente tem uma equipe extremamente comprometida, não é? Inclusive uma das nossas estagiárias está nos Estados Unidos agora. Estivemos com ela aqui, inclusive. Bárbara, sim, né?
está nos Estados Unidos, lá disputando uma gincana, Sim. uma coisa ligada com matemática. É jurídico. Jurídica, desculpe, Inclusive, Bárbara, deputado, a gente até comentou com a Bárbara que a gente só via ela que nem pra lá e pra cá, pra lá e pra cá. Eu achava que ela não era nem estagiária. Quando ela falou estagiária, eu falei, igual. Porque ela sempre tava numa correria e falou da Comissão de Direitos Humanos. Eu falei, então tá explicado. Muito boa. Nós já formamos muitas turmas de estagiários que estão, hoje em dia, a grande maioria, integrados aí em instituições. A doutora Priscila Souza, que é a nossa coordenadora da comissão, ela tem muita atenção para a formação dos nossos estagiários. Quem vem estagiar na Comissão de Direitos Humanos sai daqui com certeza preparado para enfrentar a sociedade. Então pode nos procurar, tá no site da Alepa, os endereços, os meios de comunicação, os telefones, e-mails e assim por diante para nos acionar. Estamos à disposição. Deputado, muito obrigado pela sua participação hoje. Deixar um convite para o nosso ouvinte e para o nosso espectador que procure, então, o site da Alepa, que a gente vai disponibilizar lá as cartilhas para o acesso do nosso internauta e, claro, fazer um convite que amanhã temos sessão ordinária, né, deputado? Como sempre, estarei aqui. Aliás, eu sou conhecido por abrir as sessões ordinárias. É o primeiro que chega, o último que sai, né, deputado? Eu sou o primeiro que chega, o último que saio. Eu concebo que o parlamentar ele tem uma função bastante abrangente. As pessoas, inclusive, acham que o papel de parlamentar é só vir para a sessão ordinária. Não é. Eu faço muito mais do que isso. Mas é o momento mais sublime do parlamento. Parlamento é parlar, né? E a minha equipe, doutora Shirley Meira, doutora Yasmir Martins, eu tenho uma equipe de produção legislativa extraordinária, né? À toa que eu sou autor de mais de 170 leis, se eu não estou enganado, no estado. Uau. Fora as de utilidade pública que não estão contadas aqui. Não sei se tu sabes, até hoje tu lida com uma lei minha de 18 anos atrás. Olha. Eu não vou nem tentar adivinhar, deputado. Qual? Quando você entra numa agência bancária, você não tem que deixar o seu telefone e passar na porta giratória? Aquilo é lei do Bordalo. Olha só. Eu apliquei essa lei no meu primeiro mandato para combater os assaltos a banco, que era um inferno no estado, né? Inclusive agora nós vamos flexibilizar a lei, permitindo que os bancos fora de agências, onde não se lide com numerário, possam ter agências de negócio, que eles estão chamando, e não sejam obrigatórias as portas, mas nós não vamos abrir mão das portas. Isso é lei do Bordalo. Sem sombra de dúvidas, Está nessas 170 e poucas leis aí. A lei que criou a meia passagem intermunicipal no estado, e também no meu primeiro mandato, governadora Ana Júlia, época, nós regulamentamos essa lei, que hoje atende quase 25 mil a 30 mil estudantes no estado, que tem direito à carteirinha de meia passagem intermunicipal quando ele mora no município e estuda em outro. É lei do Bordalo. Eu tenho alguns primos e primas que fizeram bom uso da meia passagem, já que moram atualmente lá em Capitão Poço e vinham estudar aqui em Belém. Então faziam sempre. Muita gente, né, deputado? Exatamente, porque eu passava em carro, me incomodava muito ver os meninos na beira da estrada, cara. Com aquelas cartolinas, pedindo carona. Então, eu tenho certeza que são leis que tiveram efeitos gigantescos, como a lei que criou o direito à atenção e acesso e acolhimento pelo Estado das pessoas com autismo, que nós começamos com audiência pública aqui. Foi a maior audiência já realizada na Alepa, na história dela, com 70 municípios. Pais, mães de autistas, foi um negócio emocionante. Tem que estar gravado nos anais da casa. E o governador Helder tinha assumido. E ele enviou para cá, época, o ouvidor-geral do Estado. Ele levou a nossa mensagem ao governador, e o governador criou, à época, uma comissão especial para tratar de políticas públicas para os autistas. Sabe quem foi que coordenou essa comissão?
senhor deputado? Não, um bombom para quem adivinhar. Égua, tá aí. A Quem? atual vice-governadora Olha Ana só. Gassantuma, que era à época secretária de Planejamento. Eu fiz parte desta comissão pelo parlamento, mas a coordenação foi da nossa atual governadora, que é a segunda mulher governadora na história do estado. As pessoas têm que se dar conta da importância disso. E foi ela que comandou esta comissão com a minha ajuda, com a ajuda da doutora Nayara Barbalho, né? Que também esteve aqui no grupo de trabalho conosco. E um grupo espetacular. Hoje o estado, graças a Deus, tem uma política estadual de inclusão das pessoas com autismo. Nós temos CETEA, que fica ali na Batista Campos, nós já temos núcleos, NATEAs, em várias regiões do estado. Também começa aqui o nosso trabalho parlamentar. Portanto, é muito importante que a gente aproveite bem esse tempo que o povo nos concede. Afinal de contas, nossos salários não são baixos, nós temos condições de trabalho, tenho como contratar quase 50 assessores, eu contrato mesmo. Quem conhece a minha equipe sabe que nosso trabalho de excelência no parlamento é também porque eu conto com uma equipe espetacular, que me dá suporte dia e noite, que está presente, independente do deputado fisicamente estar, minha equipe está presente. Agora esse projeto da Caravana de Direitos Humanos, né, que se consolidou, leva o nome da Assembleia para o estado inteiro, mas agora mesmo, rapaz, eu fui semana passada uma edição aqui no bairro da Sacramenta, Barreiro ali, e foi emocionante porque eu me criei ali, né? Eu vim do Marajó, eu sou marajoara, eu sou de Curralinho, e vim, ainda moleque, morar na Sacramento e me criei ali na Sacramento. Então eu pude retornar agora para o parlamento, foi uma coisa emocionante. As pessoas estão muito carentes, as pessoas ainda têm muitas necessidades que às vezes a gente não entende. Mas estamos aí, estamos seguindo o trabalho. Obrigado pelo espaço e parabéns mais uma vez à TV e à Rádio Alepa. Nós agradecemos demais a presença do deputado Carlos Bordalo. Se der gosto, a gente sai falando também, tem muito assunto. O deputado vai ter que voltar para conversar mais com a gente. Mas esse bate-papo você acompanha depois lá no nosso canal do YouTube, né, Gabriel? Exatamente. Lá no YouTube nós temos 2 canais, sendo eles o TV Alepa e o TV Alepa Pará. Lembrando que o TV Alepa Pará, ele armazena todo o conteúdo que a gente produz aqui na TV e Rádio Alepa, seja as nossas reportagens especiais, a programação diária, as sessões ordinárias, tá tudo lá. E se você quiser encontrar as cartilhas que o deputado veio mostrar pra gente, você acessa o alepa.pa.gov.br, é o site oficial da Alepa, onde você pode encontrar esses e outros conteúdos. A gente vai agora para um rápido intervalo, mais uma vez agradecendo a presença do deputado Carlos Bordalo, e já já a gente volta com mais.